Oi, hoje eu tenho a alegria de conversar com o doutor, com o psiquiatra Euclides Gomes, que é vice-presidente da Associação de Psiquiatria Ciro Martins, é chefe da psiquiatria do Hospital Divina Providência, é membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Psiquiatria e é um dos coordenadores do projeto Cine Psiquiatria, que a gente já trabalhou, inclusive, junto. Tudo bom, doutor Euclides? Tudo bem, uma grande satisfação, Marta, e mais uma vez estarmos juntos conversando sobre temas tão importantes como esse de saúde mental, né, especialmente num momento tão grave que estamos vivendo no mundo inteiro, essa pandemia da Covid-19, que talvez esse deva ser o tema que a gente vai discutir hoje. Perfeito. Né? Perfeito. Doutor, obrigada por aceitar o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa. Doutor, eu estava há horas, desde que a gente começou com conversas MB, querendo conversar com o senhor, com o psiquiatra, porque, sem dúvida, eu não sou da área de psiquiatria, mas a gente sabe que com toda essa questão da pandemia tem aumentado e muito a questão, principalmente da ansiedade e até da depressão. O senhor que é da área, que é um psiquiatra super reconhecido, o que o senhor tem a falar? O que vocês têm sentido na associação, têm conversado em relação a esse assunto? Olha, estamos acompanhando com muita preocupação todo o evento e todo o desenvolvimento dessa pandemia. Realmente, a questão da saúde mental é uma das grandes preocupações que teremos, né? E já estamos tendo nesse momento, mas ainda teremos mesmo pós-pandemia. Porque nunca vivemos isso, estamos aprendendo com todos nós no mesmo momento, ninguém tem a experiência para dizer exatamente o que deve ser feito, mas a gente tem a consciência de perceber o que está acontecendo. Uma pandemia com essa dimensão, nenhum de nós aqui que hoje está assistindo esse programa passou coisa parecida, pelo menos, e não viu nada parecido até esse momento. Vamos aprender muito. O que a gente sabe é que, inicialmente, tem o caso propriamente da própria pandemia, que chama-se da primeira onda. As pessoas são acometidas da doença, são contaminadas pelo vírus, desenvolvem a doença, e isso gera uma onda que movimenta todo o sistema de saúde, um sistema econômico, um sistema político, social, de grande monta. Na segunda onda, vem aquelas questões das outras emergências que também são necessárias, não relacionadas diretamente com o Covid, mas que dependem dele por conta, por exemplo, do inchaço das internações hospitalares, as dificuldades para que a gente possa procurar atendimento, medo de buscar atendimento no hospital ou num próprio ambulatório por conta de ser contaminado, é uma grande possibilidade. A terceira onda, que normalmente acontece depois desse período, que seria assim, aquelas doenças que são crônicas, que ficam descompensadas, tipo diabetes, transtornos cardíacos, né, que não são emergências, mas que por conta, às vezes, de um mau tratamento ou não busca do tratamento, acabam piorando depois desse período todo. E a quarta onda é aonde eu posso me inserir dentro daquilo que a gente entende, conhece, porque eu também não quero ficar falando muito sobre o Covid-19, a pandemia, do ponto de vista médico, clínico, imunológico. Eu não sou imunologista, eu não sou epidemiologista, eu não sou infectologista, e vou me privar do direito de não ficar dando muitos comentários técnicos que, infelizmente, muitas pessoas que não têm esse conhecimento ficam dando aí, simplesmente por serem da área da saúde, acham até que sabem mais do que a própria os especialistas. Então, eu prefiro falar mais da questão psiquiátrica, que é a quarta onda, então, seria os transtornos decorrentes da pandemia, principalmente do isolamento social, na verdade, do distanciamento social. Isolamento não, porque a gente ainda mantém, e talvez até de uma forma mais intensa, o relacionamento com os nossos amigos, pessoas e familiares por meios virtuais, né? Eu sempre vou dizer assim, doutora, a gente nunca valoriza tanto essas relações como agora. Talvez isso exatamente. seja o lado exatamente. bom da Até talvez seja aí uma das coisas que a gente possa falar mais no final, mas já posso adiantar, talvez seja um dos ganhos que a gente possa ter, né, com esta situação na qual a gente acaba interagindo mais com as pessoas. E vou repetir uma coisa que eu sempre digo, não é um relacionamento virtual, é um relacionamento real por meios virtuais. Então, nós continuamos tendo a possibilidade de ter afeto, de ter compreensão do outro que está no outro lado, como agora eu contigo aqui, a gente está tendo um tipo de afeto que é diferente daquele que a gente tem quando está pessoalmente, mas não é um afeto virtual necessariamente, tá?
Essa quarta onda, então, ela se manifesta pelo aparecimento de doenças mentais ou de transtornos mentais que não existiam antes da pandemia, mas também pode ser um agravante daqueles que já existiam, que estavam sendo praticamente controlados, e aí acaba havendo um descontrole, ou mesmo uma piora daqueles que não estavam controlados, que precisariam de um atendimento mais efetivo e acabam também sendo prejudicados por esses desencontros, às vezes, e falta de tempo para poder ser feito o atendimento. E nessas patologias nós temos 3, na verdade, dá para considerar 4, que são muito importantes. O primeiro e o mais frequente deles é o estresse. O estresse das pessoas para poder enfrentar uma situação que não conhecem, que tem medo de enfrentar. O desconhecido, né, doutora? Eu acho que o desconhecido, a gente não saber bem o que é essa doença, a cura dela não se falta tem, de a vacina também não tá pronta, vai demorar. O desconhecido, eu acho que gera uma ansiedade muito grande. Sim, o estresse inicialmente, depois, em segundo lugar, nós temos a ansiedade. Em algumas pesquisas, o estresse ele acomete 70% quando se fala em saúde mental. Né? 70% das pessoas que apresentam saúde mental alterada estão estressados. 50% tem ansiedade, que é o segundo evento muito importante nesses episódios. O terceiro é a depressão, que atinge 40% das pessoas. E, em último lugar, mas não menos importante, aliás, com muita importância, vem a insônia, o transtorno do sono, que atinge em torno de 30% das pessoas quando elas são... Certamente... Não é 70%, 50%, 40% e 30% de todas as pessoas. São daquelas pessoas que são acometidas de transtornos mentais que vão desenvolver esses sintomas. Então, realmente, é preocupante. Né? A falta do sono, a perda do sono está muito linkado também à ansiedade. A pessoa está preocupada, passa uma noite em claro e tal, dorme mal. E também a depressão, né? Uma coisa está ligada à outra. Exatamente, né? Claro que para tudo isso, por que acontece isso? Né? Primeiro, porque é uma mudança completamente radical do estilo de vida que as pessoas levavam. A gente está acostumado a ter uma rotina de se acordar, tomar um café e sair para o trabalho, normalmente é assim, né? Para buscar o seu ganha-pão ou para fazer um relacionamento social, seja lá como for. Isso foi privado, não temos mais essa possibilidade. Então, nós temos que nos adaptar a trabalhar em casa. Uma rotina totalmente diferente. Mudar completamente a rotina. Em casa também, né? E no primeiro momento a gente achava que isso seria por algum tempo mais curto, provavelmente, ou médio, por curto prazo, e cada vez a gente se dá conta que isso se prolonga muito mais do que a gente imaginava. Nós estamos hoje 4 para 5 meses daqui a pouco da própria pandemia, e é um período muito longo para que se adapte, na verdade, né? Então, são aquelas ondas, né? O problema da parte financeira que vai acontecer também, já está acontecendo com muitas pessoas, por redução de salários, até por serem dispensados do seu trabalho, profissionais liberais que não conseguem fazer a sua tarefa de fazer vendas ou fazer trabalhos manuais, ou seja lá da que forma for. Então, diminuiu muito, né, a movimentação financeira, e isso vai ter uma repercussão muito grave, mas eu diria que não é a pior de todas. A pior de todas, realmente, é a repercussão das vidas que serão perdidas. Entra em 2 áreas essenciais, né? Que é a primeira, a saúde, que é a prioridade, e depois o gosto das pessoas, que dinheiro também é importante para sobreviver, para comprar, para comer, para, enfim, né? E a questão das crianças em casa, não estão na escola, ficam agitadas também, tudo isso envolve, e tem outras pessoas do outro lado, outras pessoas que moram sozinhas, né, que a gente conhece, enfim, que também gera uma ansiedade ficar sozinho, né, trancado em casa. É bem complicado, é um momento muito delicado que a gente está vivendo mesmo. Tu colocasses, Marta, uma questão muito importante, né, fundamental, que é a questão das crianças e dos adolescentes. Eles não fogem desse questionamento também. Muda demais a rotina deles, demais, mais do que a nossa própria rotina, na verdade. E o grande perigo é que essa rotina
acabe se introjetando na maneira de ser dessas pessoas. Elas acabem ficando depois desmotivadas para fazerem outras coisas, porque está acontecendo, dependendo da idade da criança ou do adolescente, acontecendo um momento que teria que haver um crescimento, que teria que haver uma interação maior, um pensamento do que vai ser feito, ser planejado, e é interrompido para quê? Para que a criança praticamente passe um dia inteiro, como está sendo hoje, para quem tem, evidentemente, na frente de uma tela de computador ou na frente de uma tela de televisão, e as outras atividades praticamente não acabam acontecendo. Sem fazer esporte, eu sei que eu tenho um adolescente em casa e um pequenininho, né? O adolescente, principalmente, sempre fez muito esporte, handball, futebol, e agora dentro de casa é complicado, né, de fazer. Doutor, o que o senhor, como psiquiatra, assim, qual é a sua sugestão? Como administrar? Eu sei que é difícil falar assim à distância para as pessoas, mas quais são as suas dicas? Como administrar esse estresse, essa ansiedade? Em linhas gerais, Marta, o que eu vou dizer serve para o teu filho que é adolescente, serve para o teu filho que é criancinha também, que eu sei que tu tem uma criança, né? Sim. Menor, serve para ti, serve para tua mãe, serve para mim, serve para todo mundo, porque são linhas gerais que a gente pode falar sem identificar quem é a pessoa que está passando por isso, porque nós estamos tentando generalizar aqui para sermos o mais éticos possíveis, na verdade, né? Mas assim, criar uma rotina. Esse é o primeiro passo. Tem que criar uma rotina. Não dá para deixar solto. Eu vou ficar em casa, não vou fazer nada, vou ficar deitado, vou ficar vendo televisão. Aí a pessoa cai na depressão, né? Trocar a noite pelo dia, que a gente sabe que tem algumas pessoas que passam a noite acordada vendo filme, ou lendo, ou na internet, e de dia dorme. Isso não dá. Então, essa planificação, eu vou ler os livros que eu não tinha lido, ótimo, vamos lá, vamos botar aqui, são tantos livros, são 10 livros, são 20 livros, são 100 livros, depende de quanto a pessoa consegue ler, eu vou deixar eles aqui, vai ter horas do dia que eu vou fazer isso. Eu vou assistir os filmes que eu não vi, eu vou conversar com as pessoas que eu não estava mais conversando, vou tentar dar um jeito de fazer esses meios virtuais funcionarem também, para poder resgatar até alguns relacionamentos que já fazia tempo que a gente não conversava. Vamos estabelecer rotinas dentro de casa, quem pode ficar dentro de casa, diga-se passagem, tem muitos irmãos, muitas pessoas que infelizmente não podem se dedicar a ficar dentro de casa o dia todo, tem que sair, tem que buscar comida, tem que ir atrás do seu sustento, e principalmente profissionais que estão na linha de frente, como profissionais de saúde, profissionais da segurança, profissionais dos transportes, das entregas. Mundo consegue ficar em casa. Essas pessoas praticamente não sentiram muito o impacto, porque elas estão trabalhando. Em compensação, elas estão correndo riscos muito maiores do que nós. Mesmo quando a gente sai, eu estou fazendo home office, a minha equipe da agência toda está em home office, mas quando a gente precisa sair para ir numa farmácia, no supermercado, também é um estresse, porque é a máscara que tem que sair, é o álcool em gel, e aí chega no supermercado, tem que higienizar tudo. Isso também gera um estresse, né? Claro que é também gera um estresse. Óbvio que tem que fazer, mas é uma coisa assim, eu digo, depois disso, ficar com toque, porque gera um estresse, tá tudo super limpo. Aí o meu pequenininho às vezes vai pegar alguma coisa, tem que ver se passa álcool em gel na mão. Então, isso também gera estresse, com certeza. Tu colocasse uma questão, quer dizer, pode até virar obsessiva a situação, né? Exageradamente obsessiva. Mas é importante que, por exemplo, uma das coisas que eu sugiro que as pessoas façam é que se informem exatamente do que está acontecendo. A alienação nunca foi boa para ninguém, a informação, mas a informação correta, não a informação pulverizada por meios que não têm a capacidade de trazer informações fidedignas, né? Vamos olhar lá o site da Organização Mundial da Saúde, vamos ouvir profissionais qualificados que falam, não pessoas que se dizem profissionais e vão lá, tem a solução para tudo, remédios milagrosos, remédios que nem funcionam mais para ninguém, já estou dizendo que vai funcionar ali, e continuo batendo nessa tecla. Muito achômetro, né? Muito achômetro, gente dando palpite que não entende. Essa é uma tragédia, né? Essa tragédia não é só do brasileiro, não. Essa é mundial. Na verdade, é uma tragédia mundial, que é a desinformação. A pessoa se achar informada por fontes completamente não fidedignas, né? Então, isso eu acho importante. E uma coisa, o número de pacientes que procuram ajuda psicológica ou psiquiátrica está aumentando vertiginosamente, aumentando muito, né? A quarta onda, que deveria ser a última, já começou antes da terceira realmente iniciar, incrivelmente, né? Então, nós estamos tendo uma busca, uma procura cada vez maior. Vocês estão fazendo muita consulta online, doutora?
Muitas, muitas, né? Na verdade, eu estava numa linha aí de 50% online, 50% presencial, intercalando um atendimento em outro. Nessas 2 últimas semanas, eu estou atendendo só online para tentar diminuir cada vez mais o impacto dessa contaminação. Então, eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, com a sua contribuição, né? Entender que vai passar, né? Mas haverão muitas perdas, né? E a minha percepção, por exemplo, a ansiedade maior é assim, ó, se tu me dissesse, vai passar amanhã, o mês que vem, o ano que... essa coisa de não ter a data, de não saber bem quando tudo isso termina, a gente sabe que vai passar, né? Mas a gente não sabe bem. Isso eu acho que gera uma ansiedade muito grande. Mas voltando um pouquinho, o senhor estava dando dicas de administrar a ansiedade em casa. Então, rotina, manter uma rotina, tentar manter um sono. Cuidar da higiene do sono precisa ser regularizada, cuidar muito com a alimentação, porque a pessoa tem uma tendência a se alimentar mais e erradamente, isso eu ia né? falar, as pessoas... Veja bem, eu até faço uma brincadeira assim, ó, a quarentena não significa que depois da quarentena tu tenhas 40 quilos a mais, né? Não é assim que funciona, né? Não, e acontece das pessoas não só comem mais, bebem mais também, porque estão em casa, vão trabalhar em casa, né? Isso. Então, tu tocaste num assunto muito sério. O aumento de dependência química é considerável nesse período. As pessoas têm tido mais tempo, porque assim, elas não precisam mais do deslocamento, elas ganham esse tempo, não dirige, e não sabem o que fazer com esse tempo. Aí vai comer, vai beber, vai brigar, aumentou consideravelmente o número de violência doméstica, mas assim de uma forma contundente. Também tem uma notícia ruim, aumentaram muitos desentendimentos entre os casais, muito, né? Por conta de que não estavam mais acostumados a viver 24 horas, né? Praticamente o tempo todo. Isso isso gera muitas vezes mais estresse. Isso pode gerar, claro, aí é o momento de buscar ajuda, né, Marta? É o momento de buscar, mesmo que tentando fazer todas essas medidas aí profiláticas para que não pegue a depressão, que não se afete com o estresse ou mesmo com a insônia, tem coisas que não dá para resolver sozinho, né? Então precisa de uma ajuda. Eu acho importante também, doutora, a pessoa tentar tirar um tempinho para fazer uma coisa que ela gosta. Tipo isso que eu estou fazendo, eu sempre conto para os entrevistados, Conversas MB, é uma coisa que eu estava querendo fazer há muitos anos e nunca na correria, na loucura toda, não conseguia. E agora em casa eu estou tendo a oportunidade de fazer uma vez por semana, que é uma delícia, um hobby, é uma alegria para mim fazer. A questão de cozinhar também, tem pessoas que gostam de cozinhar, tirar um tempo, né, uma vez na semana, ou sei lá, todo dia, enfim, depende da realidade da pessoa, fazer um prato diferente, fazer um café da manhã mais gostoso, tentar tirar, isso ia ser a terceira pergunta que eu queria fazer, como tirar o lado bom dessa situação negativa e ruim que a gente está passando? E como até passar isso para os filhos, né? Eu que tenho um adolescente, eu seguido falo assim para ele, João Paulo, isso que tu está passando, eu nunca tinha passado. Na idade que eu tenho, eu nunca tinha passado. Isso vai ser contado nas aulas de histórias dos teus netos, possivelmente. Então, presta atenção nisso. Presta atenção que a gente está vendo um momento histórico. Eu sempre falo isso. Como tirar o bom do ruim? Nós estamos vivendo um momento histórico em vários sentidos, não é só pela Covid, em tantas transformações que o mundo tem passado nesses últimos 2 ou 3 anos, aí, de uma forma contundente, na verdade. Nós estamos escrevendo a história, nós somos testemunhas vivas desse momento histórico, e certamente, se é que a gente possa pensar numa coisa boa, que não, é muito difícil a gente dizer que tem coisa boa numa situação que vai ceifar milhares, talvez daqui a pouco milhões de vidas, não se sabe aonde vai parar isso, né? Mas, assim, talvez isso, de que a gente vai ter um novo... aproveitar coisas, como tu mesma dissesse, oportunidades, tu não tinhas nem a oportunidade de fazer esse projeto. Eu vejo várias pessoas entrando em outros tipos de atividade, até prazerosas ou mesmo rentáveis, que possam dar um rendimento aceitável, por exemplo, né? E isso talvez sirva também para a gente fazer uma reflexão. O que a gente está querendo mesmo da vida, desse mundo e tudo mais, que não fique apenas restrito, claro, dentro das nossas 4 paredes do nosso lar, por exemplo, mas que alguém possa também colocar essas ideias para a comunidade, para a sociedade, para tentar melhorar o rumo que nós estamos seguindo, ou estávamos seguindo, que não seja o mesmo. Nunca mais vai ser igual, isto pode ter certeza. Essa normalidade que nós tentamos buscar, chamado do novo normal, não vai ser normal, vai ser uma outra coisa. Porque se for o mesmo normal que foi
que era antigamente, vai acontecer a mesma situação. Nós temos que mudar muita coisa. Nós temos que alterar o nosso passado que ainda vai acontecer. Não sei se deu para entender. O que nós vamos fazer a partir de agora, lá no futuro será passado. Então, nós temos que fazer essa mudança o mais rápido possível. Senão, tudo se repete, e a gente acaba não aprendendo nada, né? Então, não dá para dizer que é bom, mas pelo menos é útil a gente ter aprendido alguma coisa com uma situação tão grave como essa que nós estamos vivendo. Mas que vai passar também. Vai passar. Mas nós não sabemos quando vai passar. Essas projeções que a gente vê por aí, daqui a um mês vai ter o pico, daí 2 meses já não tem mais, aí tudo é achismo. A gente se baseia nas coisas que acontecem em outros lugares. Nem sempre vai acontecer a mesma coisa aonde nós estamos, porque tem uma série de variáveis que podem alterar o rumo dessas coisas. O importante é, vamos lá, vamos manter a nossa capacidade de pensar, de repensar, vamos tentar resgatar relacionamentos, afetos, vamos tentar ser melhores daqui para frente, vamos lavar prato, que é importante, vamos lavar roupa, que é importante, que a gente já não fazia, vamos limpar o chão da casa, tudo isso que era coisa que a gente teria que estar fazendo mesmo, né? E acabava nem fazendo, nem dando importância. Saber quanto é que custa 1 quilo de batata, quanto é que custa 1 quilo de arroz, essas coisas, fazer compras, né? Tudo isso são possibilidades para a gente também ter um crescimento interno, nos tornarmos pessoas mais autossuficientes, talvez. Talvez falte isso, a gente acaba delegando muita coisa aos outros fazerem, com o pretexto de pagar e deixar de fazer coisas importantes também na nossa vida. Não, eu acho que até o momento da gente curtir mais os filhos, assim, eu vejo por mim, por mais que eu sempre fui muito mãezona, antes a correria de ir para o escritório e tal, agora todo dia eu trabalho em casa, então desde o café da manhã sempre com eles, almoço com eles, eu acho que tem esse lado que a gente está tentando resgatar, e tomara que todos consigamos sair melhores, né, disso tudo. Deus queira. Sairemos. Deus quiser. Com muita tranquilidade e com muita percepção também da gravidade, a gente não pode se alienar de tudo isso, né? Mas a humanidade, ela é resiliente, a humanidade não sucumbe, ela está aí para ficar e vai ficar de qualquer jeito, né? Nós vamos nos adaptar, não tenha dúvida disso. Eu gostaria que nos adaptássemos para um padrão melhor, de uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de seres melhores, né? Porque não estava legal. Ainda não está legal, tem que mudar muita coisa, tem que melhorar muita coisa aí. A gente reflete, eu entrevistei outras pessoas, enfim, que falaram, não, Marta, eu acho que o ser humano não vai melhorar depois disso, né? Não vai ser assim, quem é ruim, quem é bom vai continuar, vai passar e vai continuar sendo bom, mas eu tenho esperança que a gente consiga fazer uma reflexão de tudo que a gente está vendo e muita coisa errada que a gente está vivendo e que a gente venha de alguma forma melhorar. Sinceramente, eu tenho esperança. E eu sou muito, assim, eu tenho muita fé, né? Eu acho, às vezes eu penso, digo, gente, isso aí tem que ter uma mensagem maior, não é possível que isso tudo está acontecendo no mundo inteiro, o mundo está parado, né? Tem que ter uma mensagem maior por trás disso, não é possível. A mensagem você faz, a mensagem você cria. Você só cria uma mensagem quando você percebe o que está acontecendo. Esse insight, esse autoconhecimento é fundamental. Quando as pessoas não conseguem fazer isso sozinhas, elas precisam de ajuda, qual seja ajuda de um familiar, de um amigo ou de um profissional da área da saúde mental, sempre buscar para poder melhorar. Essas são as mensagens que a gente vai ter que seguir depois de uma melhora, de uma alteração nesse sentido. Não é fácil, mas não é impossível. A gente vai tentar. Muito legal. Parabéns, adorei, doutor Euclides. Muito, muito obrigada. Sempre é um prazer conversar com o senhor. E eu acho que nesse momento todo mundo pode, se não faz uma terapia, de vez em quando conversar com uma pessoa assim como o senhor, um psiquiatra, que faz muito bem. Muito obrigada pela atenção e pela entrevista. Eu que agradeço. Espero poder ter contribuído um pouco com essa situação toda e estarei sempre à disposição quando necessário. Tá bom, querido? Muito obrigado. Obrigada, valeu. Um abraço. Outro. Tchau.